Aí vou te dar novamente bom dia Bom dia. e pedir, por favor, para você já. Mercedes está entrando agora, só esperar ela acabar aqui de conectar. Já entrou, bom dia, Bom dia. Mercedes. A gente já está dando início, já estou aqui pedindo para Priscila começar com a leitura do Pastorino, tá bom? Tá. Então, Priscila, pode começar com a leitura e com a prece, por favor. Pastorino fala assim: não alimente inimizades. Procure fazer as pazes com todos aqueles que estão de mal com você. Aproveite a oportunidade de estar ao lado de seus adversários, para fazer-lhes bem em troca do mal que lhe fizeram. Não deixe escapar o ensejo de anular o mal em torno de você enquanto eu estiver na terra, para que ao sair dela tenha sua consciência tranquila. Então ele vem falando, né, para a gente não. Nós temos inimizades, né? Mas não alimentar essas inimizades, tentar fazer as pazes com aqueles que nos querem mal, né? Não desejando mal a eles, porque já é um bom começo, né? Às vezes a gente ainda não consegue um contato maior com a pessoa por conta da mágoa, do ressentimento, de tudo que aconteceu, mas que nós possamos enviar energias do bem, né? Porque tudo que a gente espalha volta para nós mesmos, né? Então, acho que é a mensagem de hoje. E acho que não só sobre isso, Priscila. Essa semana alguém me mandou uma mensagem pelo Instagram, sobre a questão de homenagem que a gente só faz às pessoas falecidas. A gente não faz às pessoas vivas. O que acontece com a gente? A gente vive como se fosse eterno. Só que qualquer um de nós pode partir amanhã e a gente deixa de fazer as coisas, deixa de dizer, pô, eu te amo, você é especial para mim, você é muito importante na minha vida, deixa de realmente fazer as pazes e tudo mais. Ou seja, a gente deixa tanto de desfazer o mal como de refazer o bem. As duas coisas a gente acaba adiando como se nós fôssemos eternos e nós não somos. A gente só tem o dia de hoje, com certeza. Eu queria falar isso. Pode continuar, por favor. A impressão minha ou a Priscila está travando? Sou eu, Mercedes? Sou eu ou ela? Ela travou, ela congelou. A Priscila congelou. Eu acho que ela nem percebeu ainda que ela congelou. Vamos ver se ela retorna. Que aí, se bobear, eu vou passar a bola para você. Vou mandar recado para ela aqui pelo WhatsApp, que ela está congelada. Tan, tan, tan. Congelou legal. Ela falou que talvez o computador desse problema. Eu vou pedir. Essa coisa de se aproximar do inimigo, pode ser só pela oração, né? Porque se aproximar do inimigo, né? Você não vai colocar ele dentro da sua casa, Claro né? que não. Jesus mandou a gente ser manso como porco e astuto como uma cobra. E se aproximar, você pode se aproximar em oração, pelo menos, né? Sim, e a outra coisa também que a gente já comentou aqui, que quando fala de amar o inimigo, é esse amar no verbo, na sua origem, no sentido de tolerar, de respeitar, que a gente tem que respeitar todo mundo. Mas, como você falou, aproximar do inimigo não dá, né, para botar cobra dentro de casa, porque tem gente que a gente sabe que a gente pode até querer fazer as pazes, mas se a pessoa não se redimir, vai continuar querendo nosso mal. Então, respeita, deixa de longe, como você falou, reza pela pessoa, entendeu? Para que ela seja iluminada, que ela se modifique e não queira mal. Que eu falo até para a maioria das pessoas. Gente, ninguém aceita que o vizinho toque a campainha de noite e chegue um saco de lixo e diga: segura para mim aqui esse lixo aí. Ninguém aceita isso. Mas quando a gente aceita a maledicência, o ódio, os sentimentos ruins do nosso inimigo, a gente está fazendo isso, aceitando o lixo emocional dele. Então é isso aí. É o que a Mercedes falou: ora pela pessoa, mas deixa ela lá quietinha, né? Uma distância segura. Pri, então pedi você fazer a oração e começar, por favor. Tá, então, assim, vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus por essa oportunidade benfazeja, agradecer ao Mestre Jesus, a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, aos benfeitores espirituais
e a todos que estão aqui reunidos em Teu nome, Senhor. Agradecemos essa oportunidade benfazeja, que possamos entender e compreender com os nossos corações o que vai ser estudado aqui no dia de hoje, para nós exemplificarmos, Senhor, durante os nossos momentos na vida, os Teus ensinamentos, levantarmos a Tua bandeira, que é de paz, que é de amor, que é de benevolência, em cada instante das nossas vidas, Senhor. Já que estamos tão necessitados desse carinho, dessa calmaria, dessa paz nos corações, Senhor Jesus. Que possamos ser como aquele beija-flor, né, que vai com sua gotinha de água para apagar o incêndio, mas já está fazendo a sua parte, e isso é o mais importante, Senhor. Querido Mestre, que as bênçãos derramadas aqui sobre nós possam se espalhar por toda a nossa vizinhança, possa abranger a Janete, que não está aqui conosco, nem a Kátia, nem as meninas que participam lá do grupo, mas que não estão presentes. Que elas, suas famílias, toda a vizinhança possam receber esse abraço fraterno, essa energia no coração de ânimo, coragem e fé. Senhor Deus, abençoe as pessoas que estão nos hospitais, que estão nos asilos, nos orfanatos, em situação de rua, aqueles que auxiliam esses irmãos, Senhor. Abençoe também os irmãos que estão na guerra, que estão em locais altamente violentos. Abençoe a todos nós, Senhor, que estamos aqui no planeta, nessa escola maravilhosa de aprendizado. E, Senhor, pedimos que os médicos espirituais fluidifiquem as nossas águas, colocando o lenitivo para o nosso corpo físico, espiritual e mental. E assim, Senhor, pedimos a Tua permissão para iniciarmos o Evangelho de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Tá, então vou começar. Mateus 2, 1 ao 12. E tendo nascido Jesus em Belém, de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhes disseram: em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: Ide perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-no, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia diante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com muita grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonho, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. Hoje eu não encontrei Emmanuel, não, mas eu vou fazer 2 adendos, né? O primeiro é da Gênese, quando fala da questão dos milagres do Evangelho, que fala da estrela dos magos, né? E a mensagem é a seguinte: a questão não é saber se o fato narrado por São Mateus é real ou não, ou se não passa de uma figura indicativa de que os magos foram guiados de forma misteriosa ao lugar onde estava o menino Jesus, uma vez que não existe meio algum de verificação. Trata-se, isto sim, de saber se é possível um fato de tal natureza. O que é certo é que, naquela circunstância, a luz não podia ser uma estrela. Na época em que o fato ocorreu, era possível acreditar-se que fosse, porque então se pensava que as estrelas eram pontos luminosos cravados no firmamento e que podiam cair sobre a Terra. Mas não hoje, quando se conhece a natureza das estrelas.
Entretanto, por não ter como causa que lhe atribuíram, não deixa de ser possível o fato da aparição de uma luz com o aspecto de uma estrela. Um espírito pode aparecer sob forma luminosa, ou transformar uma parte do seu fluido perispirítico em foco luminoso. Muitos fatos desse gênero, recentes e perfeitamente autênticos, não procedem de outra causa que nada apresenta de sobrenatural. Então, aqui vem explicando que não tem nada sobrenatural, né? Tudo tem uma explicação, mas o que a gente ainda não consegue explicar cientificamente, a gente diz que é um milagre. E aí, agora, a segunda parte, que eu achei bem interessante, é do livro que eu já usei algumas outras vezes. É Da Manjedoura a Emaús, de Wesley Caldeira, que o título é Estrela no Oriente. Aí ele começa, né, falando que os magos causaram alarme a Herodes e a toda Jerusalém por conta de falar, né, do rei dos judeus, que era recém-nascido, que tinha uma estrela. E aí ele vem falando de alguns estudiosos, né? Ele fala assim: muitos estudiosos são céticos e não creem na ocorrência do fenômeno. Afinal, era comum entre os antigos anunciar o aparecimento de uma estrela especial na oportunidade do nascimento de um grande. Há séculos, no entanto, vêm sendo concebidas variadas explicações sobre esse sinal do céu que anunciou Jesus. Diversos corpos celestes e fenômenos astronômicos foram sugeridos para explicar a estrela de Belém. Meteoros, cometas, o planeta Vênus, novas e supernovas. E aí depois ele vem falando vários casos, mas o que eu achei interessante, para não ser muito extensa, ele cita algo que Amélia Rodrigues, né, por Divaldo Franco, escreveu. Após analisar os esforços dos estudiosos em busca das diretrizes que clarifiquem em definitivo o insuspeito acontecimento na Noite Santa em que ocorreu o Natal de Jesus, informou que Jesus é a constelação dos astros divinos ergastulados, isso quer dizer em cárceres, né? Temporariamente na forma humana para conviver com os homens, deixando pela atmosfera envolvente do planeta o rastro luminescente da sua imersão, como mensagem de advertência reveladora. Os magos não foram guiados por uma estrela, mas por um efeito óptico gerado pelo rastro das radiações luminosas que o Cristo e a corte de entidades superiores que o acompanhou deixaram pela senda espiritual que atravessaram, até que Jesus mergulhou nas vibrações da vida material e concluiu a benfeitora espiritual. Seja qual for a hipótese respeitável sobre a estrela de Belém, a união dos espíritos de luz que mantinham o intercâmbio entre as duas esferas formou um facho poderoso que indicava o lugar da tradição, em que ele deveria começar o ministério entre os homens, pastores e reis, magos. Todos videntes, convidados pelas entidades celestes, seguiram-na, cada um a seu turno, enquanto os cantores sublimes proclamavam: glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens de boa vontade. Então, assim, né, ela não vem falando, porque um falava que era a supernova, que era a estrela, que era o meteoro, que era o cometa, e eles foram fazendo vários estudos e vendo que as datas não coincidiam, né? E cada um ia falando, dando uma explicação, e ela vem dizendo que a luminosidade de Jesus, né? E aqueles que vieram recepcioná-lo, né? Sabendo que Jesus é o governador do planeta, né? O espírito puro, um espírito mais evoluído que a gente tem noção, né? É o exemplo que nós temos. Quando ele veio para cá, né? Veio uma série de entidades superiores trazê-lo à encarnação. E assim, eu achei lindo quando ela fala que é o efeito óptico gerado pelos rastros das radiações luminosas que o Cristo e a corte de entidades superiores que o acompanhou o deixaram, né? E os videntes conseguiram enxergar essa luz, né? Algo assim muito bonito, né? Para poder dizer da questão, né, de Jesus vir para o planeta Terra encarnar, né? Passar por dificuldades físicas, né, que ele não tinha necessidade, mas veio para exemplificar e dizer como a gente deve fazer para chegar até o Pai, né? Então, eu acho essa explicação a mais plausível possível. E vou até ali fazer uma conjectura além.
não só questão de os médiuns viram, não necessariamente, porque a gente que tem essa literatura, a gente acessa a literatura espírita, a gente vê quantas vezes a espiritualidade maior não mexe aqui no nosso aparelho de visão, justamente para que a gente possa ter uma visão espiritual momentânea de algumas coisas. Então, é bem provável que aqueles que eram predestinados a isso, que eram os magos, eles tivessem tido essa interferência no seu aparelho para eles conseguirem ver. Porque senão, meu amor, até os guardas de Herodes teriam acessado o local, porque pela luminosidade que se fala dessa estrela poderosa, não estaria ali junto à manjedoura só as vaquinhas e os reis magos. Ia estar uma multidão enorme. Imagina, você está num lugar, de repente aparece uma luz assim maravilhosa, todo mundo ia correr para lá. Eu acho bem mais plausível isso, que tenha havido uma manipulação assim do sistema óptico de quem deveria ver essa luminosidade, que realmente é isso aí, achei maravilhosa, essa definição, esse rastro luminoso. Mercedes, quer falar algo a respeito também? Não? Então tá, então beleza. Posso dar prosseguimento então? Então vamos lá, porque realmente o Pastorino vai falar sobre vários símbolos disso. O estudo deste trecho é bastante fértil para o nosso aprendizado. No versículo 1, lemos que Jesus nasceu em Belém. Já sabemos que em Belém, a 2 horas de Jerusalém, funcionava uma escola iniciática de profetismo, isto é, um centro de desenvolvimento das faculdades psíquicas. E agora eu vou parar aqui, eu vou linkar com o que a gente estudou na aula passada, sobre a coisa do desenvolvimento dessa intuição iluminada. Lá existia um centro disso. Aqueles que se aproximavam da meta, para lá se dirigiam, colocando-se sob a direção dos essênios, para darem um mergulho, ele coloca entre parênteses, batismo, em si mesmos. Nada de estranho, pois que o evangelista nos advirta que Jesus nasceu em Belém. É no centro do desenvolvimento que se consegue apurar a sensibilidade sobre a orientação de pessoas experimentadas. Os essênios habitavam realmente em grutas nos arredores das cidades, como ainda há poucos anos foi confirmado com a descoberta dos manuscritos do Mar Morto. Se historicamente não nos importa saber onde nasceu, porque historicamente não teria a mesma importância, mas simbolicamente o ensinamento é de alcance enorme. Para o encontro sublime, a retirada a um lugar apropriado é, se não essencial, pelo menos de incalculável ajuda. Continua o esclarecimento de que o nascimento místico ocorreu no tempo do rei Herodes, que representa o domínio da matéria. É um materialismo egoísta e interesseiro, que só visa o ganho e se preocupa com a realidade menor e transitória, isto é, pelo que é recebido pelos sentidos físicos. Trata-se do homem que tem alma, mas não tem espírito. Essa passagem está em Judas 19. E que busca apenas posições sociais, riquezas, prazeres e domínio. Logo que uma criatura se apresenta para o encontro e este se dá, sua luz espiritual se irradia e é percebida por aqueles que podem vê-la. Olha que interessante, ele coloca aqui, logo que uma criatura se apresenta para o encontro e se dá, sua luz espiritual se irradia e é percebida por aqueles que podem vê-la. Isso vem de encontro que você acabou de falar, Priscila. Os mestres, ou seja, adeptos, estão neste caso. E a luz do novo Felizardo é observada no Oriente, ou seja, no momento de surgir. Aí ele explica que a palavra Oriente é o particípio presente do verbo orior e se traduz naquele o que nasce. Os mestres dirigem-se, então, ao encontro do homem novo, recém-nascido, a fim de ajudá-lo a desenvolver-se. Os mestres, aí ele coloca entre parênteses, magos igual a grandes, podem comunicar-se psíquica ou espiritualmente ou por outro meio e de qualquer jeito. Eles se comunicam entre si até para essa percepção desse mergulho que ocorreu. Se a tarefa ou missão do novo homem for pública,
como era o caso de Jesus, talvez seja dada a preferência à publicidade. Por isso, utilizando-se de seus veículos carnais, empreenderam a viagem, indo diretamente à autoridade dominante, ou seja, a Herodes, que novamente representa a matéria, e referindo os fatos às criaturas. Os materialistas reagem imediatamente, perturbam-se todos, e, como ele, toda Jerusalém. E aqui ele faz referência a isso, que Herodes se alarmou quando soube que nasceu o rei dos judeus, confundido que seria um rei material. A verdade que lhes é trazida, em que dizem não acreditar, os deixa de tal modo transtornados, porque... espera um pouquinho, acho que eu comi alguma coisa. Porque ecoam no seu inconsciente, no eu profundo, que lhes segrega o coração, que são verdades certas, ou seja, perturba-lhe aquilo, porque lá no fundo do coração ele sabe que realmente surgiu um rei, surgiu uma potentade. O eu profundo sabe que potentade é essa, então o eu materialista vai se perturbar. Que eles buscam destruí-la e aniquilar os veículos, porque elas se manifestam, pois julgam que nada deve atrapalhar-lhes a posse pacífica de seus bens e de suas posições. Os mestres reais não se deixam enganar por promessas de auxílio e ajudas políticas ou financeiras de poderes constituídos. No caso de dúvida, consultam os céus pela prece e obtêm a resposta à sua sinceridade. No versículo 6, fala-se do povo de Israel. Aí ele vai explicar sobre o nome de Israel. O nome Israel foi imposto a Jacó pelo anjo que com ele lutou. Isso aí, essa história está em Gênesis 32, versículo 28, que diz que Jacó lutou bravamente com o anjo. E o anjo, depois de cansado, toca na coxa dele, ele acaba virando coxa. É uma história bem interessante, mas aí ele vai trazer outra definição também, já indo até para a cultura egípcia. Que com ele lutou, está Gênesis 32, 28, Jacó significa sagaz. Sobre outro prisma, a palavra Israel contém em si a ideia do Deus único, sobre três formas. A mãe divina, que está em Is, que é uma corruptela de Ísis, o Pai Supremo, que está em Ra, venerado no Egito, e o Espírito criado, Deus, El, adorado entre os judeus. E aí eu achei interessante porque o povo judeu ele esteve escravizado no Egito, né? Então ele coloca a junção dessas duas culturas, da religiosidade dessas duas culturas, Ísis, Ra e El. Após a consulta, os magos recebem a resposta de que não mais devem avistar-se com Herodes, novamente, que representa a matéria, isto é, não mais contatos com mundos e suas ilusões transitórias, mas regressam por outro caminho, ou seja, optam pela vida espiritualizada. Mas já aí, a notícia do homem novo foi dada ao público. Segundo o entendimento mais profundo, os presentes ofertados a este homem novo, recém-nascido, significam, respectivamente, o ouro, que representa a luz e, portanto, a sabedoria. O incenso é a devoção, que espalha o bom odor do espírito às criaturas. E a mirra é o consumir-se para beneficiar. No entanto, a sabedoria, consagrada a Deus e consumida em benefício dos homens, traz sofrimento, porque obriga a criatura a permanecer no cárcere da matéria. A mirra sugere o sacrifício e a renúncia total de todos os bens, inclusive do próprio eu personalístico. Então, temos o simbolismo: ouro, luz e sabedoria; incenso, devoção pessoal a Deus e aos homens; mirra, sacrifício, renúncia ao próprio eu. Essas as características do homem novo, do missionário que, estando em contato com o eu profundo ou Cristo interno, deverão renunciar a tudo o que seja transitório, devotando-se integralmente a Deus,
e servindo as criaturas para conseguir a iluminação final da verdadeira sabedoria irradiada pelo foco de luz criada. Aqui, enquanto eu estava copiando isso aqui, escrevendo isso aqui, eu estava pensando comigo, lembrando nos vários missionários que vieram para a Terra, e eu acho que aquele mais próximo de nós no tempo, que é o próprio Chico Xavier, que ele foi um cara que realmente renunciou a toda a vida pessoal. Ele vivenciou bem essa coisa aqui da mirra, que ele coloca aqui, sacrifício e renúncia ao próprio eu personalístico. Ele viveu, é claro, quando a gente fala isso é sem exageros. Ele teve o trabalho dele para ele, se não me engano, ele é funcionário público, ter o próprio sustento e tudo mais. Mas em termos assim de satisfação pessoal, de buscar essa felicidade, entre aspas, pessoal que é proclamada pelo mundo que a gente vive, de criar uma família, de fazer isso, aquilo. Não, ele renunciou a todo esse eu personalístico em favor do quê? Do benefício ao outro, de viver para servir ao outro. E eu vou lembrar de novo os dizeres da minha mãe, que quem não vive para servir, não serve para viver. Ele viveu para servir integralmente ao próximo, e nisso ele acaba se iluminando. Aí eu vou voltar ao ouro. Ele acaba adquirindo essa luz, dessa sabedoria verdadeira de viver, que é o viver para servir, que é o viver percorrendo genuinamente essa seara que Jesus deixou de exemplo para nós. O que vocês acham a respeito, gente? Hoje a Mercedes está bastante eloquente, eu percebi isso. Pri, por favor, não quer sua vida, ela está de bobeira. Pri, Eu pode... não falei nada, não, eu só movi com a boca. Pri, quer comentar alguma coisa? Eu achei assim bem interessante quando ele fala que Belém, né, tinha um centro de desenvolvimento psíquico, né, e a questão de toda a vivência dos essênios, né, que já tinha uma espiritualização e assim Jesus seguir para lá é assim algo simbólico, né, porque vem mostrando que ele estava querendo dizer que os essênios estavam caminhando, né, por onde deveria caminhar, né? Seguir a questão da vida espiritual e não essa questão da materialidade, né? Com Herodes, né? Que altamente materialista, queria só os gozos materiais. E Jesus veio mostrar, né? Eu estou lendo no meu evangelho o céu e o inferno. E hoje eu li Moisés e Jesus, né? E mostrando que Jesus vem dizer que a verdadeira vida é a vida espiritual, né? Que a vida aqui na Terra é só um período. Então, assim, tem relação. E quando a questão dessa perturbação dos materialistas, né, em acharem que Jesus era o rei que vinha tomar o trono deles, né? É algo assim muito, não vou falar muito primitivo, mas é algo que a gente ainda vive muito, né? A questão da materialidade, assim, tão arraigado na nossa sociedade que a gente tem que estudar para retirar isso do nosso coração, né? Quando ele fala do Israel, né? Que cita Israel, achei assim fabuloso, né? Porque vem mostrando outras questões. Quando ele fala quando que os reis magos, né, vão para outro caminho, porque eles vão seguir a vida espiritual, né? Eles não vão se preocupar com a materialidade, que é algo efêmero, que é algo que se degrada, né? Que com o tempo vai acabar, mas o espírito não. E ao falar dos três presentes, né, do ouro, que é a sabedoria, o incenso, que é a questão da devoção, e a mirra, que é o sacrifício, né, que é a característica do homem novo, né? De que Jesus veio tanto nos mostrar, e essa questão do devotamento integral a Deus, achei assim fabuloso, porque em poucas palavras resumiu, né, o que Jesus, né, veio nos trazer, e os Reis Magos conseguiram ver essa questão, né, de só alguns, né, poderem ver toda essa luz, né, porque todo mundo não poderia ver, né, porque iria causar muita confusão. É tudo assim, quando a gente pensa, a espiritualidade trabalha de uma forma tão perfeita,
né? E a gente fica achando que é tudo muito maravilhoso. É maravilhoso, sim, mas tudo tem uma explicação, né? E isso é muito bom. Priscila, eu gostaria que você ficasse falando assim 5 horas seguidas, que conforme você vai falando, eu estou tendo um monte de insight. É sempre assim. Eu falo, aí quando você vem comentar em cima, tem um monte de insight. Agora você está falando aqui, eu estava de novo viajando e pensando. Aqui, essa coisa do incenso, mirra, etc., fala muito disso, de você abrir mão do teu eu personalístico para encontrar esse caminho da autoiluminação. Gente, você falou, a espiritualidade é perfeita. A coisa da espiritualidade, vou voltar a dizer, Deus é um relojoeiro suíço, porque ele não interfere, ele na criação ele já colocou a coisa para funcionar maravilhosamente, ação e reação. E aí, minha amiga, eu vou falar uma coisa aqui que tal, não sei se vocês vão concordar ou não. Eu acho que toda essa comoção que a gente está vendo no planeta, não só comoção social de guerras, etc., mas também climática, para mim, isso pode também refletir o fato de que a gente está vivendo um momento contrário ao que deve ser. A gente está vivendo um momento de eu personalístico. A gente está vivendo um momento em que as personalidades, esses eus transitórios, estão sendo incensados em todas as redes sociais. Rede social em si já é o símbolo do eu personalístico. Então, de certa forma, a gente está vivendo um momento que, em grande parte da humanidade, pelo menos essa parte que aparece, está na contramão da história espiritual, evolutiva espiritual, não da história cronológica, da história material da humanidade, que é coisa da tecnologia e tudo mais, mas na contramão dessa história da evolução espiritual, que o chamamento é para ser espiritual. Para a gente já estar no século XXI realmente abrindo mão desse eu personalístico e não fomentando ele cada vez mais. Então, quando a gente vive essa comoção toda, gente, não tem como dar certo. Quando a gente vai na contramão da evolução, a gente sim vai ter que passar, de novo, o aprendizado, quando não se dá por amor, tem que ser pela dor. A gente mesmo acaba criando para nós essas armadilhas, talvez até para que a gente violentamente desperte dessa visão ilusória do que é a vida. Concordam, gente? Concordo, sem tirar uma vírgula. Inclusive, eu tenho rezado muito, né? Muito rezado, pedido a Deus que console todos esses espíritos lá da Palestina e até mesmo lá os judeus, né? Que estão morrendo nessa insanidade, né? Com certeza eles estão sendo recebidos pela espiritualidade e estão sendo acolhidos, não é? E vamos aguardar que essa luz, achei maravilhoso conhecer, porque a gente conhece as palavras e até sabe, né, que o sol nasce no leste, se põe no oeste, mas o que é o oriente, né? É o nascer da luz. E quem é a luz do mundo, né? É a nossa luz do mundo, a luz da terra, Jesus. E confiar sempre. A gente tem que confiar mais em Deus, em Jesus. Porque se a gente não confiar, fica maluco. Você falou uma palavra muito importante aí, insanidade. Infelizmente, ou felizmente, não sei porque ninguém está encarnado aqui por acaso, a gente está aqui por um motivo. A gente está vivendo um momento em que muitas pessoas estão vivendo esse clima de insanidade espiritual, sabe? É essa coisa do andar na direção contrária. Mas eu acho que é característica do nosso planeta que ele é muito diverso em níveis de espiritualidade, de evolução. Cada um tem seu próprio tempo de aprendizado e cada um tem seu próprio modo de aprendizado, a sua própria trajetória de aprendizado. Mercedes está coberta de razão quando a gente realmente tem que rezar muito, pedir a Deus misericórdia, por isso que ainda precisam aprender através da violência, através do sofrimento, através de toda essa dor.
Que Deus tenha misericórdia deles e da gente também aqui, que está presenciando com o coração contrito, toda essa insanidade que nós materialmente não podemos interferir em nada, apenas isso. Ou apenas também não é bem o advérbio é certo para ser usado, mas que a gente pode interferir só isso, irradiando através de prece, para que eles sejam, como ela falou, amparados. Porque nem sei se iluminados agora adianta alguma coisa, mas receber esse amparo, porque é chegada a hora para todos nós. Então, e cada um está determinando agora, fazendo a escolha de qual será seu destino. E como eu falei, cada um tem a sua própria trajetória e tem as suas próprias escolhas, né? As suas próprias Olha, escolhas. Fala. que bonito, assim, o pastorino hoje, né? Se reconcilia logo com teu inimigo, né? E a gente briga por bobeira, pelo ego, né? É muito importante a gente perceber o poder que a gente dá ao outro, de nos fazer mal, da gente ser a vítima, né? A gente precisa lembrar, ontem eu participei de novo de um estudo que, que o Júlio Roriz falava isso, né? Quando você é a vítima, você constitui o algoz. E quem é que pode te causar mal? Ninguém. Ninguém pode te causar mal, né? Lembrar sempre disso, que nós estamos todos protegidos e tudo que nos acontece é para que a gente aprenda. Agora, nós estudamos ontem, né? E é muito importante que a gente lembre disso, que de Jesus, né? Vinde a mim todos que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas toma o meu jugo, Jogo leve do né? Que perigo. continua fazendo bem. Não, Sim, você vai ficar aliviado, mas segue o meu caminho, segue a minha luz, faz o que os reis magos fizeram, eu vou ter né? que te interferir um pouco, tá? Vou ter que. Porque a gente está com menos de um minuto. Aí, Priscila, eu vou pedir licença para eu mesmo encerrar e a escolha depois eu faço e coloco na nossa, porque hoje vai ser aí, tá bom? Então, vamos fechar nossos olhos, agradecer a Deus, a espiritualidade maior, por ter permitido conhecer um pouco mais da luz do Evangelho, e pedindo a Deus misericórdia a todos aqueles que sofrem tanto física quanto materialmente, espiritualmente, nesse nosso planeta ainda de provas e expiações. Obrigado, Senhor, por tudo, e nos cobre com teu manto de amor e misericórdia. Obrigado, Senhor.